Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando nesta sexta-feira para te fazer companhia, para levar muita informação. O nosso programa, você sabe, é de entrevistas, é um programa da Vibe Mundial e hoje eu estou recebendo a Vanessa Vitiello. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada da oportunidade. Imagina, sempre bem-vinda. A Vanessa, ela é advogada. Ela é especializada em direito da família, sucessões e imobiliário. Vamos falar hoje um pouquinho de direito sistêmico, de conflitos familiares. Vamos entender como que funciona a legislação e como que é o trabalho da Vanessa para poder fazer solução de problemas, né? Dos nossos problemas familiares, que todos nós temos família. É isso aí. Né? Bom, eu atuo na área de família desde 2016. Sou especializada. E o meu foco é principalmente divórcios, né? Inventários e muitas ações de guarda, né? Muitos conflitos aí, principalmente com relação à guarda compartilhada. Porque muitas vezes o casal ele opta pela guarda compartilhada, mas não se tem uma ideia muito clara de todos os conflitos que vão ocorrer depois dessa escolha, né? A guarda compartilhada é a regra no nosso sistema jurídico e o nosso sistema ele comporta, na verdade, 2 tipos de guarda com uma terceira guarda. Então, seria a guarda unilateral, que é aquela onde o poder parental vai ficar concentrado em apenas um genitor. Nós temos a guarda compartilhada, que o poder parental, que é o antigo pátrio poder, né, que virou poder familiar e hoje a gente fala de poder parental. Ele fica concentrado em ambos os genitores. E nós temos a guarda alternada, que na verdade alguns autores, alguns juízes consideram como guarda compartilhada de dupla residência, que é aquela onde os pais vão dividir a convivência do filho por um período totalmente equilibrado. A dupla residência, na verdade, né? A criança, ela tem 2 lares. Ela tem 2 lares, isso. E, bom, e tudo isso, né, junto com algumas emoções, com a quebra das relações afetivas, né, que ocorreram ali com aquela ruptura, traz ali já que nós estamos aqui na Rádio Mundial, que é uma rádio totalmente voltada aí para a questão do equilíbrio energético, né? Que lida aí com as outras ciências, astrologia, enfim, né? Tudo isso traz uma energia muito pesada, né? Para aquele ambiente familiar, né? Toda aquela situação. E a gente tem aí a questão da constelação familiar como um método que é utilizado para amenizar esses conflitos. Nossa, que interessante, né? A gente vai entender como funciona isso, porque, como eu disse, todos nós temos famílias. E quem não passa por conflitos em alguma situação, momento da né? vida. E se não é comigo, é com um irmão, alguém acaba em algum momento passando por uma situação que a gente, sabendo, pode colaborar. Não é? Isso mesmo. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM e pelo site vibemundialfm.com.br. Você pode nos ouvir e também clicando no assistir ao vivo, vai direto para o nosso YouTube. Lá estamos aqui ao vivo, tá? Teve jogo hoje, mas nós estamos aqui na Avenida Paulista, fazendo companhia para você aí do outro lado, levando muita informação, muita energia positiva. Vanessa, o lidar com a família é bem delicado. Sim. Né? Envolve relacionamentos, tal. Qual que é o grande desafio para o advogado, né? Para lidar com essas questões? Porque está falando da guarda compartilhada, tem o divórcio, existem N situações que envolvem a família. Como que é o papel do advogado? O que eu posso esperar ao entrar em contato com o advogado para resolver uma questão? Pode ser até correta ou, de repente, eu estou
aquele momento de raiva, de solução, eu quero resolver logo a minha vida, que tem muito isso, né? Eu quero logo resolver e vamos lá. O divórcio principalmente, né? Porque aí entra o divórcio, se tem filhos, entram as crianças, entram as obrigações, entram as divisões, é uma série de questões delicadas, né? É porque é difícil para o advogado conseguir trazer muita paz para esse momento. Por quê? Porque, normalmente, quando o divórcio acontece, aquela ruptura já aconteceu. Uhum. E, normalmente, as partes, elas estão direcionadas, cada uma, de acordo com os seus interesses. Então, quando o divórcio ele é consensual, é muito melhor, né? Eu prefiro muito mais um bom acordo, do que um litígio, né? Uma briga que pode se estender por anos aí no judiciário, né? Por questões da partilha, né? Da própria guarda dos filhos, né? Muitas vezes alguns pais querem morar com a ruptura, querem morar em outra cidade, às vezes até mudar de país, e isso acaba gerando aqueles conflitos intermináveis no judiciário. Então, um bom advogado da área de família, ele precisa sempre tentar trazer um pouco de equilíbrio para essa situação, tentar convencer o cliente dele do melhor caminho para as crianças, no caso, quando existem menores. Até porque o divórcio, quando não tem menor de idade, ele pode ser feito de forma extrajudicial. Uhum. Quando existem menores, é necessário fazer o divórcio via judicial, ou até é possível fazer extrajudicial, mas tem que se pegar um alvará, na verdade, autorizando tudo aquilo que está sendo feito no judiciário e trazer para o extrajudicial. Tá. Né? Então, o Ministério Público, ele como fiscal da lei, ele vai agir de acordo com os interesses das crianças. E um bom advogado, eu acho que é aquele que vai tentar fazer de tudo possível para preservar o bem-estar das crianças. Harmonizar toda a situação, sim, né? Eu acho que o primordial de um advogado da área de família é tentar amenizar os conflitos e tentar proporcionar o melhor ambiente para essas crianças que estão sofrendo aí essa ruptura do lar, né? Porque é uma ruptura, não tem como falar que não é. Traz sofrimento, né? E aí que entra muito forte, que eu considero que são as terapias comportamentais com os psicólogos e essa pseudociência que é a constelação familiar. Uhum. Eu não aplico ela, apesar de ter aí um pé nas ciências ocultas, né? Uhum. Que eu gosto bastante. Já falei que ela vai se tornar uma consteladora logo, logo. Até por ler tarô, uma série de coisas. Mas eu não aplico essa ciência, tenho muita vontade de aprender. Mas eu indico algumas pessoas, né, que fazem esse trabalho. E, assim, é comprovado, né, que essa pseudociência, que é, na verdade, um método que ele é cientificamente comprovado, porém, a forma como ele é feito, ela não é cientificamente comprovada. Uhum. Ele é comprovado como resultado, mas os meios que são utilizados não são cientificamente comprovados. Uhum. Assim como astrologia, ufologia, né? Todas essas outras ciências. Mas traz resultados, assim, verdadeiros, porque mexe realmente com as energias. Tem até aí um caráter um pouco de ocultismo com relação ao... porque assim... Principalmente aquela que são os barquinhos que se coloca na água, né? Feito em água, né? Os bonequinhos também. É impressionante como você vê os bonequinhos deslizarem ali naquela água. Você acompanha? Sim. Quando você indica? Sim, eu trago a constelação tanto para casos que estão muito, entre aspas, carregados energeticamente, né? Como no próprio Poder Judiciário, né, que já vem aceitando a prática da constelação na própria mesa da vara da família. Que maravilha isso, né? Sim, é uma maravilha mesmo. Porque quando você chegou aqui já falando da guarda compartilhada, é o melhor meio para solucionar para aquela família... manter juntas a educação daquela criança, o dia a dia. Criança e adolescente, que adolescente também está em formação.
Sim. Na verdade, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eles têm direito à convivência ampla com ambos os genitores, né? Uhum. Com pais, com avós, com tios, com primos. E a gente se depara com inúmeras situações onde os ex-cônjuges acabam contraindo um novo relacionamento amoroso, estão restabelecendo a vida afetiva. E muitas vezes aquele outro genitor, ele não aceita a convivência do filho com essas novas pessoas, né? Então, para tudo isso, eu acredito que a constelação tem aí um lado muito positivo, uma eficácia muito positiva com relação a isso, junto com a terapia comportamental também, que eu acho essencial. Porque precisa, né? Precisa. Tanto o casal quanto as crianças. Eu acho que, graças a Deus, a gente está num momento onde as terapias são mais bem vistas, né? Sim. E são mais procuradas, porque a gente falando e a gente praticando essas dinâmicas em consultório, a gente pode se libertar de uma série de coisas. Sim. E com isso também, o casal se reharmoniza e a criança também. Sim, traz uma paz, né? Traz um equilíbrio. Por quê? Porque a constelação, ela vai mostrar, muitas vezes, as falhas que estão ocultas a olhos nus. Uhum. Entendeu? O que está acontecendo e que a criança está vivendo também, né? O porquê que aquela criança foi em direção à mãe? Por que ela, de repente, no meio da constelação, o barquinho dela se distanciou do pai? O que causa esse distanciamento? Uhum. Né? Então, são estudos que são feitos ali e que, com um bom constelador, eles vão desmistificando, né, aquela situação e trazendo isso em favor das partes do processo, né? Muitas vezes, alguns casais acabam entrando num litígio por alterar uma guarda compartilhada para guarda unilateral. E muitas vezes a constelação entra e soluciona esse conflito. Porque não resta dúvidas que, para o melhor bem-estar da criança, é melhor a guarda compartilhada. Uhum. Né? A maioria hoje acaba indo para uma das partes apenas na hora de fazer o divórcio, a criança, porque a gente sempre ouve falar muito a respeito de a criança vive com a mãe e fica com o pai, tem um final de semana com cada um deles. Normalmente na guarda compartilhada se estabelece uma residência para a criança, que 80% dos casos é a materna. Ok. E aí essa criança vai conviver mais com a mãe, mas ela vai ter direito à convivência quinzenal com o pai, né? Normalmente um final de semana com a mãe, outro com o pai. Lembrando que a guarda compartilhada, ela prevê combinados que extrapolam aquilo que foi colocado no papel. A outra não. A unilateral, ela já é mais criteriosa com relação aos horários, a convivência, que a gente não gosta mais de falar visita. Ok. Né? É convivência. E então, assim, pelo fato da guarda compartilhada ela proporcionar uma maior liberdade, é muito significativo quando os pais se dão bem, quando eles possuem um bom contato, né, uma boa comunicação, eles conseguem trocar as mensagens por aplicativo de uma forma saudável, né, uma não violência, não comunicação violenta, também é essencial, né? Sim. E aí a gente entra nessa questão da constelação, que pode ajudar significativamente essas famílias. Eu acredito que sim, né? Porque quando a gente olha para N situações, é incrível, porque às vezes você não sabe de onde veio a raiva que foi surgindo, ou por que existe uma indiferença. Não vai ligar pro teu pai, ou não vai ligar pra tua mãe. Sim, nós temos vários problemas, por exemplo, de... Não sabe nem de onde vem, né? Exatamente, genitores que não aceitam quando estão na convivência, por exemplo, o menor tá com a convivência com o pai. E nessa semana passada mesmo, eu recebi um áudio de uma criança de 4 anos de idade, falando que ela não poderia conversar com a mãe porque ela estava na visita do pai. Uma criança de 4 anos falando isso. Então, quer dizer, é notório que houve ali uma influência desse pai em relação ao que esse filho falou, né? E muitas vezes as pessoas elas são fechadas para aceitar essa constelação como um método de solução desses conflitos.
por não ser uma coisa, um método tão cientificamente comprovado, acaba se não acreditando. Como Mas tem é tão pessoas... humanizado, né? Sim, como tem pessoas que não acreditam em astrologia, em ufologia, né, no espiritismo mesmo. Então, assim, não é uma ciência exata, né, que você vai apresentar ali. Mas quando ela começa a realizar, né, as constelações, às vezes precisa de 10 sessões de constelação para poder amenizar bastante aquele conflito familiar. E aí eles podem observar no dia a dia. Aí eles vão começando, com 2, às vezes na primeira técnica já se observam resultados. Às vezes, após a terceira técnica, os resultados já vêm também de uma forma muito agressiva, assim, a olhos vistos, né? E aí as pessoas acabam ficando super confiantes nesse trabalho. E às vezes acaba até fechando com o constelador. Olha, a cada 3 meses eu vou querer constelar. Até para a vida profissional, não é só para a vida familiar. Ô, Vanessa, e a gente acaba observando também que as famílias mudaram. Sim. Né? Ao mesmo tempo que a criança, a educação, a saúde, o convívio, o bem-estar da criança é de responsabilidade dos dois. Sim, sim. Tanto a responsabilidade do sustento, né? Que seriam o quê? Seriam as despesas que essa criança vai trazer aí ao longo da vida, até ela se formar numa universidade, né? Nós temos aí a pensão alimentícia, que hoje se estende até os 24 anos ou mais. Ah, é? Sim. Então, assim, o caminho é longo dessa convivência entre mãe, pai e filho, né? Que sempre serão mãe, pai e filho. Nunca vai deixar de ser. Nunca vai deixar de ser, exatamente. Então, é muito importante, assim, ter essa consciência de que para o melhor bem-estar do seu filho, você tem que procurar conviver em harmonia com o seu ex-marido ou com a sua ex-mulher. Não precisa ser amigo, né? Precisa conviver com harmonia. Não precisa ser amigo, pessoal, mas tem que ter respeito, tem que saber se comunicar. Tem um filho em comum, né? Então, acho que é o mínimo que pode ser, né? Ter bom senso. Sim, participar dos momentos importantes da vida da criança. Hoje em dia, existem casos de pais que não aceitam um novo companheiro, às vezes até por questão de uma festa escolar, aniversário, às vezes pode fazer uma festa só, unir a família, né? E acabam fazendo 2 festas, né? Podia ser uma festa só. Podia ser uma festa só. É assim, eu não posso falar porque eu não passo por isso. Mas a gente sabe que cada um tem a sua realidade. Mas tá aí a constelação, que pode auxiliar a resolver esses conflitos, que são gigantes, porque faz parte do dia a dia. Sim. Né? A pessoa, quando não resolve, a situação tá lá, dia após dia. Até em casos, tá, de rejeição, onde a criança rejeita a convivência com aquele genitor ou genitora. Porque muitas vezes o momento ali da ruptura do matrimônio foi tão desgastante, traumático, que aquela criança muitas vezes ela não quer ir com aquela outra parte, que seria normalmente a que saiu de casa, exatamente. Então, a constelação, junto com a terapia comportamental, ela vai trazer um bem-estar muito grande para essa família, para essa instituição. Vanessa, e quando há adoção? Às vezes, a criança, ela foi adotada, é filho da mesma forma, dos dois. Existem algumas regras diferenciadas? Da constelação para adoção? Não só da constelação, das próprias leis familiares. Bom, a adoção, normalmente você vai dar entrada num processo de adoção, você vai até o conselho tutelar, vai fazer um requerimento, né, que vai ser direcionado para as varas da família e da juventude, da infância e da juventude, e aí vai ser aberto ali o interesse de adotar aquela criança. De acordo com as características que você coloca na ficha da sua família, enfim, né? Da aceitação desses pais também, se vão aceitar uma criança mais velha, né? Mais nova, se fazem alguma exigência com relação a cores, a cor, né? A raça. Então, assim,
tudo isso é levado em consideração. Agora, quando essa criança vem pro convívio dos pais, normalmente ela já passou por uma experiência com os assistentes sociais do fórum. Aí se fizer uma constelação... Aí, se fizer uma constelação, caso essa criança não apresente uma boa convivência, que seja diagnosticada pelo assistente social e pelos psicólogos, né, que atuam ali na vara da infância e da juventude, no setor de adoção, pode sim trazer uma constelação para ajudar essa aceitação, com certeza. Porque acaba sendo bem interessante, até para perceber o que essa criança viveu. Para saber e como que é o sistema familiar dela. Normalmente, esse problema de aceitação se dá com as crianças mais velhas. Uhum. Quanto mais novas as crianças, mais facilidade vai ter de adaptação. Sim. Né? É isso. E o programa passa rápido, né? E vem com tudo. O teu trabalho é todo envolvido, então, com o direito da família. O que são sucessões? Sucessões seriam, na verdade, a questão da ordem sucessória quanto aos óbitos, aos falecimentos, né? Ah, tá. Inventários. Isso. A questão aí de bens patrimoniais, como ficam essas heranças, né? Os direitos sucessórios, né? Aprendi. Sucessões. Isso. E tem o imobiliário também. Que isso, eu atuo também na área imobiliária, isso mesmo. Quem quiser contato com você? Bom, tem o meu Instagram, que é o Pauta da Família, que foi até o nosso contato. Sim, Pauta da Família. Isso, é só no Instagram, pessoal, ainda não tem YouTube, ainda quero fazer. Né? O atendimento é no bairro de Vila Romana, Lapa. Isso, o escritório presencial é na Rua Cipião 380, na Vila Romana, na Lapa, bem próximo à Rua Clélia. E a gente também atua de forma digital, com consultas online, né? Sabe aquelas consultas, aquela dúvida? Você não sabe o que vai fazer? Se a pessoa, por exemplo, ela não quer formar uma família matrimonial, mas ela quer uma união estável. Aí pode entrar olha quantos temas a gente tem para abordar. Pode entrar em contato com o advogado para poder verificar como que funciona e quais são os direitos e deveres, né? Sim, união estável, união homoafetiva, né? Matrimônios parentais, contratos de casamento exclusivamente parental, que é o caso lá do Gugu. Ah, entendi. Né? O parental, então, é só para formar família. Isso, exatamente. Formar família, ter filhos. Nossa, a gente tem bastante assunto para tratar. O que não falta, né? É assunto. E o homoafetivo acaba hoje sendo muito discutido, porque ainda há muitas dúvidas. Na verdade, a união homoafetiva vem sendo reconhecida já há algum tempo e hoje em dia é possível até a adoção para casais homossexuais, né? O que existe ainda é um pouco de preconceito. Infelizmente. Existe. A gente sabe que existe. E a gente conhece muita gente, viu? Que já entrou com pedido de adoção, já adotou. 2 pais criam ou 2 mães criam. Existem várias formas. As famílias mudaram, né? Muito, né? Muito. O Instituto Brasileiro do Direito de Família, IBDFAM, é um instituto ao qual eu tenho muita simpatia e sou agregada, porque ele acompanha a evolução, né, dessas famílias com o tempo. Porque o nosso Código Civil, ele é antigo. Apesar de ter passado aí por algumas alterações, né? Então, é importante a gente ter um instituto como o IBDFAM para poder trazer algumas atualizações sobre a questão da própria união estável, dos casamentos homoafetivos, né? Nossa, tem vários temas, assim, um tema super interessante é a questão do reconhecimento da união estável paralela ao casamento. Também? Também. Isso vai ficar para um outro programa. Obrigada, Vanessa Vitiello. No Instagram é Pauta da Família. Obrigada a você, Samira. Obrigada, foi um prazer, viu? Igualmente. O nosso assunto forte hoje foi a guarda compartilhada, muito importante. E a constelação. Pra gente saber. E a constelação. Tudo dentro do nosso sistema. Muito bem, obrigada, viu? Obrigada, Samira. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, 7 horas da manhã. Tem Mundial e você. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Segunda-feira, 16h30. Estamos aqui de novo. Um grande beijo e até lá. Nesse fim de semana tem Mystic Fair. Um beijo.